E aí, pessoal, hoje nós concluímos nosso assunto de mistura de soluções com um assunto que cai muito em vestibulares, a titulação. Pessoal, quando nós falamos em titulação, nós estamos falando na busca da concentração de uma substância numa determinada solução. Por exemplo, suponha que eu queira calcular a concentração do ácido fosfórico dentro de um refrigerante. Então eu quero saber se um refrigerante está dentro das normas legais. Para eu poder calcular a concentração de uma substância dentro de uma solução, eu vou precisar primeiramente de um contrarreagente. O que é um contrarreagente? É uma substância que pode reagir com aquela substância desconhecida, de concentração desconhecida. No caso do ácido fosfórico do refrigerante, eu vou usar uma base. Claro que em muitas reações que ocorrem no dia a dia, não precisa necessariamente ser ácido e base. Por exemplo, a determinação do cálcio no leite é feita usando uma substância chamada EDTA. Mas as reações de titulações mais cobradas nos vestibulares são, sem dúvidas, as reações de ácido-base, dividindo então a titulação em dois grupos. A acidimetria, que é quando você utiliza uma substância para determinar a concentração de um ácido, ou a alcalimetria, que é quando eu utilizo uma substância para determinar a concentração de uma base. Consequentemente, se eu estou usando uma substância para determinar a concentração de um ácido, eu vou usar uma base. Então a base passa a ser a minha substância titulante. Caso a minha solução desconhecida seja de um ácido, eu estou tendo uma acidimetria. Eu vou medir a concentração de um ácido. Então meu reagente titulante será uma base. Agora, nós sabemos que todo ácido, toda base reage numa determinada proporção. É preciso, então, que haja uma terceira substância capaz de provar no momento que há essa neutralização. Nós chamamos essas substâncias de indicadores. Indicadores são substâncias que mudam de cor justamente no ponto de equivalência, que nós vamos discutir no nosso vídeo. Para entender melhor a titulação, vamos para as seguintes animações. Pessoal, para falar em titulação, eu preciso primeiro entender como é a montagem, a aparelhagem utilizada para esse procedimento. Então vocês estão vendo o desenho onde eu tenho um suporte universal e acoplado nele eu tenho uma bureta. A bureta é um aparelho que possui é um caninho de vidro todo milimetrado, onde você tem uma torneirinha. Essa torneirinha ela serve justamente para fazer o controle da saída, o fluxo no caso do meu titulante. Dentro dessa bureta a gente coloca a solução que vai ser utilizada para titular. Ou basicamente é o seguinte. Dentro desse Erlenmeyer, vamos supor que eu tenha uma solução de um ácido, aonde eu não sei a concentração. Existem dois tipos de titulação, como nós vimos aí anteriormente. A acidimetria, que é para calcular a concentração de um ácido, e a alcalimetria, que é para calcular a concentração de uma base. Então, nesse caso, se aqui dentro tiver um ácido, a minha solução titulante será feita de uma base. Então, aqui dentro dessa bureta, eu vou colocar uma certa base. Certo? Junto com a substância que vai ser titulada, eu vou colocar um indicador de ácido base. Marlos, o que é um indicador? Pessoal, o indicador é uma solução que tem a função de modificar de cor quando sai de uma solução ácida para uma alcalina ou de uma alcalina para ácida. Então é o que nós chamamos de ponto de viragem. Então, no caso, se eu utilizasse aqui dentro desse Erlenmeyer uma solução, por exemplo, de ácido clorídrico, que é um ácido forte, e aqui a minha solução titulante fosse hidróxido de sódio, que é uma base forte, provavelmente o indicador que eu usaria seria a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela tem uma função de mudar de coloração quando o pH está próximo de 7. Então, como a titulação entre um ácido e uma base forte geralmente se dá num ponto de equivalência que a gente vai já discutir igual a 7, eu uso um indicador que mude de cor, geralmente nesse pH. Então veja, dentro da bureta eu coloco uma solução, uma contrassolução, ou seja, um contrarreagente, uma substância capaz de neutralizar, de reagir com o meu titulado, de modo que nessa solução titulante aqui dentro eu vou ter uma base, e essa base eu vou ter uma concentração conhecida. Eu geralmente vou colocar uma concentração conhecida, e em geral se coloca uma concentração baixa,
Por que uma concentração baixa, pessoal? Para que na hora que eu estiver titulando, se eu colocar uma concentração muito alta dessa base, e eu sei que vai começar a gotejar essa solução dentro do ácido, cada gota pode carregar consigo uma concentração muito grande de base, uma quantidade muito grande de base. E na primeira gota pode ocorrer já o ponto de viragem, o que daria um erro no meu cálculo. Então, em geral, quando nós vamos fazer uma titulação, nós colocamos uma solução titulante de concentração baixa para que possa ter o máximo de gotas possíveis e fazer uma boa aferição da concentração desconhecida. Então, veja, eu tenho a bureta, eu tenho aqui no Erlenmeyer a solução com a concentração desconhecida, e o que nós vamos calcular é quanto vai ser consumido nesse volume aqui do meu titulante. É a partir desse volume que vai ser consumido é que a gente vai calcular a concentração desconhecida dessa substância. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas como é que eu calculo essa concentração? Pessoal, a gente vai utilizar um princípio básico de estequiometria, certo? Mas para isso vamos lembrar alguns conceitos básicos quando nós reagimos um ácido com uma base, já que as titulações que são cobradas em vestibulares são acidimetria ou alcalimetria. Então veja, primeiramente a concentração em mol por litro, né, que é o que a gente vai trabalhar. Antigamente era chamado de molaridade, né? Hoje é chamado de concentração em quantidade de matéria. É o número de mol do teu soluto dividido pelo volume da solução. Eu posso então dizer que o número de mol seria a concentração vezes o volume. Então quer dizer que o número de mol do ácido seria a concentração do ácido vezes o volume do ácido. Ora, olha como é simples esquematizar o cálculo de concentração para titulação. Você primeiro tem que lembrar que o número de H+ numa titulação tem que ser igual ao número de hidroxilas. Por quê? Porque o H+ com o OH-, o H+ do ácido com a hidroxila da base vai formar água. Então quer dizer que se esse ácido clorídrico só tem um hidrogênio e esse hidróxido de potássio só tem uma hidroxila, a proporção da reação já é de 1 para 1. Então quer dizer que eu já posso tirar o seguinte esquema. Quando 1 mol de ácido reagir, 1 mol da base vai reagir. Então eu posso montar um esqueminha onde eu digo que aqui vai ter um certo número do ácido e aqui vai ter um certo número da base, sendo que essa quantidade obedece essa proporção. De modo então que o número de mol do ácido será igual ao número de mol da base. Ou seja, substituindo aqui nessa expressão, concentração do ácido, volume do ácido, é igual à concentração da base e volume da base. Mas bem aqui, pessoal, é que mora um perigo. Porque quando o aluno sai do ensino médio, ele está acostumado a achar que toda titulação se resolve assim. Concentração do ácido, volume do ácido, é igual à concentração da base, volume da base. E isso não é verdade, porque vai depender de quem é teu ácido e quem é tua base. Perceba, por exemplo, que nesse caso de cima, a proporção foi de 1 para 1. Mas observa que aqui nesse cara de baixo, você tem o ácido sulfúrico com 2 hidrogênios, enquanto o hidróxido de alumínio tem 3 hidroxilas. É claro que a proporção não está igual. Para que haja uma titulação, formação de água, o número de hidrogênios do ácido tem que ser igual ao número de hidroxilas da base. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar esse 2 com esse 3. Vou pegar esse 3 aqui, vou colocar aqui na frente, ó. Vou pegar esse 2 aqui e vou colocar aqui na frente. Porque 3 vezes 2 vão dar 6 hidrogênios, 2 vezes 3 vão dar 6 hidroxilas. Então a proporção que eu estou tirando agora nessa expressão é que 3 mol do ácido está para 2 mols da base. Então qual deve ser o número de mols do ácido que vai reagir com o número de mols da base obedecendo essa proporção? Fazendo meios por extremos, nós vamos ter que 2 mols do ácido está para 3 mols da base. Consequentemente, se eu trocar agora por essa expressão MAVA, eu vou ter que 2 vezes a concentração do ácido vezes o volume do ácido será igual a 3 vezes a concentração da base, volume da base. Então, quer dizer, veja que para calcular a concentração desconhecida na minha titulação, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma base, no caso da acidimetria, de uma base conhecida, para calcular qual vai ser o volume gasto dessa base. O volume do ácido também tem que ser pré-determinado no começo da minha titulação. E a partir de uma proporção, de uma regra de 3,
levando em consideração que o número de hidrogênios tem que ser igual ao número de hidroxilas, eu vou montar essa expressão de acordo com esse balanceamento para poder calcular a concentração desconhecida de um ácido, tá? A gente vai ver isso mais na frente, resolvendo algumas questões de como a gente pode calcular isso rapidamente. Ora, pessoal, no vídeo que nós vamos passar agora, na animação que nós vamos passar agora, nós vamos calcular o que nós chamamos de curva de titulação, tá? Para eu fazer esse vídeo, eu vou logo calcular aqui qual seria o ponto de equivalência, admitindo que o volume gasto da minha base, na minha titulação, será de 30 ml. Vocês vão ver na animação que quando eu chegar em 30 ml, vai ocorrer a mudança da coloração, ou seja, o ponto de viragem, ou também chamado de ponto de equivalência. Então vamos só entender o seguinte, presta atenção. Eu sei que a concentração, que o meu ácido que eu estou usando aqui é o ácido clorídrico. E que a base que está sendo utilizada aqui é o hidróxido de sódio. Perceba que o número de hidrogênios e o número de hidroxilas já é igual, né? Numericamente equivalente. Então quer dizer que a proporção dessa reação é de 1 mol para 1 mol. Consequentemente, o número de mol do ácido vai estar para o número de mol da base na mesma proporção, aonde N de A vai ser igual a N de B. Trocando aqui N por concentração em volume, eu vou ter que concentração do ácido, volume do ácido, vai ser igual a concentração da base, volume da base. Ora, meus amigos, então nós sabemos, eu quero calcular a concentração do ácido, sabendo que o volume do ácido que eu estou usando aqui, ó, no meu Erlenmeyer é de 60 ml, sabendo que a concentração da base, bem aqui em cima, ele está me dando dentro da bureta 0,2, né, 0,2 mol por litro, molar é mol por litro, e o volume gasto, vamos admitir no experimento que ele vai mostrar na animação, que é 30 ml. Aqui eu já posso cancelar 60 com 30, né? Então a concentração aqui vezes 2 é igual a 0,2. Aonde a concentração que vai dar o ponto de equivalência é de 0,1 mol por litro. Ou seja, vocês vão perceber na animação que nós vamos rodar agora, que quando eu chegar no meu ponto de equivalência, quando eu neutralizar todo o meu ácido, a concentração que eu vou achar para esse volume gasto de base será de 0,1 mol por litro. Segue aí a animação, vamos ver como é que se monta a chamada curva de titulação para a gente encontrar esse ponto de equivalência aqui. Então, pessoal, vamos ver aqui essa animação, como a gente acabou de calcular que a concentração que vai ser o ponto de equivalência nesse exemplo vai ser de 30 ml de hidróxido de sódio adicionado. Então, qual é a lógica? Percebe aqui que do lado direito você tem nesse quadrinho bolinhas verdes representando o íon Cl- cloreto e bolinhas azuis representando o prótio e o íon H+, proveniente do HCl, certo? Não tem nenhuma ainda hidroxila, porque não foi adicionado nenhuma base, e também ainda não formou-se água, até porque não houve ainda a reação da hidroxila com H+. Tá, à medida que a gente tem aqui a nossa bureta, com a concentração de hidróxido de sódio de 0,2, como a gente falou no início da nossa aula, e aqui nós colocamos 50 ml dentro dessa bureta, do nosso titulante, que no caso será o hidróxido de sódio. Só lembrando que aqui é uma acidimetria, eu não conheço a concentração do HCl, e coloquei dentro dessa bureta 60 ml, você percebe que existe aqui um medidor de pH, onde o pH está dando 1, só lembrando que soluções ácidas o pH é entre 0 e 7, quanto mais próximo de 0, mais ácido. Bom, então vamos começar primeiro adicionando 5 ml. Perceba que aqui no gráfico você tem valores variando de 5 em 5, ó. Eu estou adicionando 5 ml, 10 ml, 15 ml de hidróxido de sódio, tá? E aqui nós temos o pH que vai de 0 até 13, já que o hidróxido de sódio é uma base forte, onde o pH dá muito próximo de 13, certo? E o ácido clorídrico é um ácido forte, onde o pH dá próximo de 1. Então veja que o pH está bem aqui no início em 1. Nós vamos adicionar 5 ml, e ao adicionar 5 ml, perceba aqui que as hidroxilas adicionadas pegaram o hidrogênio, a bolinha azul, e se transformou em água. Eu queria que você notasse nessa animação, à medida que esse gráfico vai subindo gradativamente, perceba que o número de bolinhas azuis, que representa o H+, está constantemente diminuindo. Então, à medida que você coloca hidroxila, essa hidroxila vai reagir com H+, para formar água, e aí vai diminuindo essa quantidade de H+, fazendo com que esse pH
vai aumentando, ou seja, está ficando cada vez mais alcalino. Então vamos adicionar mais 5 ml. Agora observa para esse quadrozinho aqui, ó, para ver o que acontece à medida que entra hidroxila dentro da solução. Olha lá. Entrou hidroxila, olha como ela vai capturar aqui o hidrogênio, ó. Então já está começando a diminuir mais ainda a concentração de prótio, de H+. Veja que o pH agora já é 1,24, ou seja, à medida que o pH está aumentando, está ficando mais alcalino. E eu adicionei 10 ml de hidróxido de sódio. Bom, ainda não chegamos no ponto de equivalência que seria 7. Vamos continuar adicionando. Mais 5 ml, mais H+, que diminui. Está se formando água e o pH subiu para 1,40, mais 5 ml, mais água se formando, pH subiu para 1,60, mais 5 ml. Você percebe que a variação ela é muito pouca. Por quê? Porque tem muito ácido aqui, a solução é um ácido muito forte, né? Então a quantidade de base que está caindo tem uma concentração muito baixa, então praticamente não está alterando significativamente o pH dessa solução. Mas vamos lá, agora pessoal, olha o que vai acontecer. Eu vou adicionar agora os 5 ml finais para dar o 30. Lembra que no cálculo que nós fizemos agora há pouco, o volume titulante, o volume de equivalência, o volume onde a concentração de H+ se iguala a de OH-, formando apenas água, se dá exatamente com 30 ml. Então perceba que nesse ponto que eu chegar nos 30 ml, o meu pH tem que vir para 7. Então é o que nós chamamos de salto de equivalência. Vamos adicionar 5 ml. Olha o que aconteceu com o pH. Subiu bruscamente para 7. Então nesse pequeno acréscimo de 5 ml, vai haver bem aqui, na próxima adição de 5 ml, vai haver uma mudança na coloração. Então nós dizemos que esse volume de 30 ml foi o volume de equivalência. Aqui já não existe mais ácido. Ó, perceba aqui embaixo no desenho que não tem mais nenhuma bolinha de H+. Só tem agora íons cloreto, íons sódio e água. Então o pH ficou neutro, 7. Claro que se cair mais uma gotinha de hidróxido de sódio aqui nessa solução, o pH vai se elevar para um pH próximo do hidróxido de sódio, que é aqui próximo do 13. Então vai ter outro salto. Vamos adicionar mais 5 ml. Outro salto. Então eu cheguei agora num pH que é o pH próximo do hidróxido de sódio puro. Então, à medida que eu for adicionando mais base, esse pH não vai se distanciar muito mais. Por quê? Porque agora eu já estou numa solução alcalina. Então, o máximo que vai acontecer é um pequeno crescimento e depois uma estabilização. E é o que acontece aí com o pH tornando 12,30. Então, pessoal, veja, a reação que ocorreu nessa titulação foi ácido clorídrico e hidróxido de sódio, onde a equação de íons deu H+ ou H-, gerando água. Percebe que nosso ponto de equivalência dá em 7 quando o volume adicionado de base é 30. Aí a gente fez aquele cálculo e ele pergunta qual a concentração da solução. Então, fazendo o cálculo da gente, que a gente expressou na vez passada, está dando uma concentração de 0,1, como ele calculou aqui, 0,06 dividido por 0,06. Tá? A gente fez de outra maneira, eu acho que bem mais simples, fazendo por regra de 3. Pessoal, agora vamos fazer algumas questões para a gente poder colocar esse nosso assunto aí de uma forma mais simples para você responder no seu vestibular. Beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos proceder agora para a resolução de exercício. 5 questões para a gente concluir o conteúdo de titulação. Primeira questão. Dados conjuntos abaixo, assinale aquele mais indicado para realizar uma titulação de ácido base. Nós vimos aí na animação da gente que eu preciso de uma bureta, né, que é aquele tubo de vidro, todo milimetrado, onde eu vou ter aqui uma torneirinha. Vou precisar também de um Erlenmeyer e, claro, para saber quando a titulação encerra, eu vou precisar de um indicador, tá? Então, consequentemente aqui, ó, nossa resposta, Cuba não, né, gente? Cuba não tem nada a ver com titulação, a gente usa um Erlenmeyer. Também Kitasato, vocês podem verificar as aulas de separação de mistura. Kitasato é para fazer o quê? Uma filtração. Então a resposta aqui tem bureta, Erlenmeyer e usando fenolftalina como indicador, resposta a letra D de doido. Tá certo, pessoal? Vamos para a próxima questão da gente aí, ó. Segunda questão. Vatec. As propriedades ácidas do suco de limão podem ser consideradas provenientes do ácido cítrico. Assim, a reação entre o suco de limão e o hidróxido de sódio é representado por... Pessoal, aqui já tem um negócio interessante, porque essa questão ela já balanceou para ti.
Veja que na frente dessa molécula do ácido cítrico, o coeficiente que não tem nada aqui escrito é porque é 1, né? E bem que na frente do hidróxido de sódio, o coeficiente é 3. Porque esse ácido cítrico ele já tem 3 hidrogênios aqui, ó, ionizáveis na composição dele. Então eu já posso tirar bem aqui uma proporção. Quando eu uso 1 mol do meu ácido cítrico, né, eu utilizo 3 mol da minha base. 3 mols de hidróxido de sódio. Então eu já posso tirar essa regra de 3 bem aqui. Então, bem aqui eu já começo logo esquematizando. Que se a proporção é de 1 para 3, qual vai ser a quantidade de ácido para neutralizar essa base, obedecendo essa mesma proporção. Que eu vou botar aqui por regra de 3, ó, obedecendo a mesma proporção. Consequentemente, nós podemos dizer aqui, ó, que a proporção do ácido para a base vai ser de 1, né? 3 N de A está para 1 N de B. Então já posso tirar essa relaçãozinha bem aqui. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos para cá. Com o intuito de verificar a concentração do ácido cítrico em determinado suco de limão, 9 ml, então o volume do ácido cítrico foi de 9 ml, né? Então o volume do suco de limão, vamos botar aqui uma cor azul, então o volume do ácido aqui é de 9 ml, já que o suco de limão é meu ácido. Foram neutralizados com o hidróxido de sódio na concentração, então a concentração da base, que é o hidróxido de sódio, é de 0,1 mol por litro. Sabendo que para consumir todo o ácido foram gastos 27 ml do hidróxido de sódio. Então o volume da base que foi gasto lá na bureta é de 27 ml. E ele quer saber qual é a concentração em quantidade de matéria do ácido cítrico nesse suco. A concentração do ácido. Então, pessoal, bem simples, ó. Como a proporção é de 1 para 3, então eu já posso tirar essa relaçãozinha aqui. Que 3 vezes, substituindo N de A, polaridade do ácido, concentração do ácido. 1 N de B, concentração da base e volume da base. Então, 3 vezes concentração do ácido, não sei, é o que eu quero. Volume do ácido, foi gasto 9 ml do suco. Concentração da base, foi de 0,1 mol por litro. Volume gasto da base, 27 ml. Bem que a gente pode já fazer os cancelamentos. Ó. 3 vezes 9 dá 27, que cancela com 27. ml cancela com ml. Então a concentração do ácido deu 0,1 mol por litro. Resposta letra C de casa. Ah, Marlos, não entendi. Vamos fazer outra questão para a gente poder entender. Tudo é muito simples. O controle de qualidade para as amostras de vinagre contém o ácido acético, né? Ele me deu aí o ácido acético. Só lembrando, meus amigos, que quando se fala em ácido carboxílico, o número de hidrogênios que vira íon está presente aqui nesse grupo chamado de carboxila, tá? Então, no caso, o ácido acético ele só tem um hidrogênio ionizável. A gente não conta esses 3 hidrogênios que estão nesse carbono. A gente conta sempre o hidrogênio que está no grupo funcional. Que no caso, o grupo funcional aqui é a carboxila, certo? Esse hidrogêniozinho aqui que é ionizável. Muito bem, ele diz que é feito a partir de uma reação com hidróxido de sódio. Ah, professor, mas ele não deu a fórmula. Calma, amiguinho, a gente vai ver isso mais na frente nas aulas de química geral. Mas por enquanto eu vou botar a fórmula aqui para ti, ó, hidróxido de sódio. O que tu percebes aqui? Que a proporção estequiométrica é 1, porque eu tenho o hidrogênio e eu tenho uma hidroxila. Então a proporção do ácido acético para o hidróxido de sódio já é de 1 para 1. Eu já posso dizer que quando eu reajo 1 mol desse ácido, 1 mol do ácido, eu vou reagir 1 mol da base. 1 mol de base. Então deixa aqui escrito isso. Aí ele continua. Sabendo que de modo geral os vinagres comercializados possuem 3 gramas de ácido acético a cada 100 ml de vinagre, qual seria o volume de hidróxido de sódio? 0,5, então ele deu a concentração da base. A concentração da base foi de 0,5 mol por litro. Então ele quer saber qual o volume de base que vai ser gasto para neutralizar os 100 ml de vinagre. Só que ele diz que nesses 100 ml de vinagre contém quanto de ácido? Contém 3 gramas de ácido acético. Pessoal, aqui é o seguinte. Aqui a gente não vai fazer MAVB, MAVA e MBVB. Por quê? Porque ele não me deu... ele não está trabalhando com a concentração de ácido, ele está trabalhando com massa.
Então nós podemos usar essa mesma relação estequiométrica para responder esse problema de uma maneira bem simples, que é a seguinte. Ora, eu sei que o mol de ácido reage com o mol de base. Bem que ele me deu, ó, vou colocar de verde aqui para você ver, ele me deu a concentração da base aqui, certo? E ele quer saber o volume da base. Ora, mas se eu souber quanto é um mol de ácido em gramas, eu posso trabalhar com esses 3 gramas, que é o que está no 100 vinagre, né? No 100 de vinagre. Ah, Marlos, mas ele não me deu as massas. Pessoal, carbono, oxigênio e hidrogênio são elementos que nós chamamos de fundamentais da química orgânica. O aluno tem que saber que a massa do carbono é 12, do oxigênio é 16 e do hidrogênio é 1. Então, calculando a massa aqui, ó, o eu tenho 2 carbonos na fórmula, né? Na fórmula do ácido acético. O oxigênio eu tenho 2 também. E o hidrogênio eu tenho 3 aqui, ó, mais 1 aqui, eu tenho 4. Então, 2 vezes 12, que é a massa do carbono, dá 24. 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio, dá 32. 4 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, dá 4. Então, aqui 6 e 4, 10, vai 1. 3 e 3, 3, 6. Então, quer dizer que a massa molar do ácido acético é de 60 gramas para cada mol. Ora, isso quer dizer o quê? Que cada mol de ácido acético aqui corresponde para mim a 60 gramas. E quando eu reajo 60 gramas desse ácido, eu reajo 1 mol da base, que eu não vou transformar não, ó, porque ele está me dando concentração de base lá e eu vou trabalhar com mol mesmo. Mas aqui eu converti esse mol aqui, eu converti para gramas, porque eu quero trabalhar com esses 3 gramas aqui de baixo, tá vendo? Então, consequentemente, agora eu posso fechar uma regra de 3. Olha, se 60 gramas está para 1 mol, 3 gramas está para X, certo? Então, agora a gente vai fazer essa pequena divisão aí, ó. A gente vai pegar 3 e vai dividir por 60. 3 dividido por 60, que vai dar 0,05 mol de base. Então, o que eu preciso para reagir é 0,05 mol dessa base. Beleza, agora sim. Ele não quer, né, o volume aqui, ó, que eu vou gastar da base. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou usar agora uma regra de 3 com essa concentração que ele me deu bem aqui. O que está dizendo aí? Que a base, a concentração dela é de 0,5 mol para cada litro, né? Para cada litro. 1 litro, ó. 0,5 mol para cada litro. Quer dizer que se eu tiver 1 litro de base, eu vou ter meio mol. Só que eu só usei 0,05, então eu vou fechar a regra de 3. Ó. Então, para 0,05, que é o que eu neutralizei lá no ácido, eu vou estar para X litros. Aonde eu vou dividir, então, agora? 0,05 dividido por 0,5, aonde eu vou ter aqui 0,1 litros. Então, olha como foi bem simples a questão. 0,1 litros. Resposta à letra C. Se você não tiver entendido, volta um pouquinho o vídeo. Observa de novo que eu trabalhei apenas com a relação de mol. Marlos, não entendi essa questão. Bora fazer outra igual para poder entender. 4ª questão. Do mesmo molde, gente, mesma coisa. Ó. O hidróxido de sódio neutraliza completamente o ácido sulfúrico de acordo com a reação. Então, vamos logo tirar aqui a nossa relação. Qual é a relação que eu tiro daqui? Que quando eu uso 2 mol dessa base, eu reajo com 1 mol desse ácido. Então, essa é a relação que eu tenho. Consequentemente, o número de mol da base vai estar para o número de mol do ácido nessa mesma proporção, certo? Então, bem que eu já posso tirar essa relação aqui de regra de 3, onde eu tenho que 2 vezes o número de mol do ácido está para 1 vez o número de mol da base. Então, vamos deixar bem aqui escrita essa relaçãozinha. O que ele diz? Ele quer saber o volume em litros de uma solução de ácido sulfúrico, ele quer o volume do ácido, onde a concentração desse ácido é de 1 mol por litro, que reage com... Agora veja, eu não estou te dando mol por litro aqui, pessoal. Não é mol por litro, é só mol, ou seja, ele já está te dando aqui o N, que é o número de mol, certo? Ele não está te dando mol por litro, ele está te dando já o N. Onde o número de mol dessa base, ó, é de 0,5. Então, bem simples. Nesse caso aqui, veja que aqui no ácido eu quero o volume e eu te dei a concentração. Então, eu vou converter esse Na aqui para concentração, né,
do ácido, o volume do ácido. Então, 2 vezes o N de A eu troquei por MaVa. Mas o N de B eu não vou trocar, porque ele já me deu em mol bem aqui, ó. Então, eu vou deixar só N de B. Então, 2 vezes a concentração do ácido, quanto é? Né, 1 mol por litro, vezes o volume do ácido, né, o que eu quero, vai estar para o número de mol da base, que é 0,5 mol. Tá? Lembra que mol aqui, pessoal, ó, mol tá cancelando com mol, bem aqui, ó, vai sobrar o volume em litros, tá? Então, o volume aqui vai ser 2 vezes 1 dividido por 0,5. Né? Então, toda vez que você divide por meio, você multiplica por 2. Então, aqui vai dar 4 litros. Resposta letra A de amor. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, volta o vídeo aí um pouquinho para poder entender. Mais outra questão. Ainda em cima do mesmo raciocínio. Uma solução de ácido sulfúrico é titulada com outra 0,2 molar. Não tem mais molar, tá, pessoal? É mol por litro. De hidróxido de sódio. Então, pessoal, o ácido sulfúrico, a fórmula é H2SO4. E o hidróxido de sódio, a fórmula é NaOH. Perceba que para eu poder reagir isso, como aqui eu tenho 2 mols, 2 hidrogênios e aqui eu só tenho uma hidroxila, eu preciso multiplicar isso aqui por 2, para que o número de hidrogênios seja igual ao número de hidroxilas. Então aqui eu já tiro que quando eu uso 1 mol do meu ácido, eu vou usar 2 mol da minha base, certo? Então ele quer saber a solução de ácido sulfúrico. Uma solução é titulada com outra 0,2 mol por litro de base. Então vamos logo botar aqui os dados. Concentração da base é 0,2 mol por litro. O que mais? Quantos ml da solução básica? Então ele quer saber qual é o volume dessa base que será necessário para neutralizar completamente. Olha aqui, gente, ele me deu massa do ácido, ó. Tipo aquela questão anterior que nós fizemos. 0,098 gramas. Tá? Então, bem simples, ó. Então, quer dizer que aqui eu vou ter que transformar primeiro para massa, ó. Aqui eu vou deixar em mol, por quê? Que eu vou deixar esse valor aqui em mol? Porque aqui está em mol, ó. Mas aqui eu vou transformar para massa logo, ó. Somando aqui, ó, as massas, eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 1 enxofre e eu tenho 4 oxigênios. Massa do hidrogênio é 1, do enxofre 32, do oxigênio 16. Aqui dá 2, aqui dá 32, aqui dá 64. Somando isso aqui dá 98 gramas para cada mol. Quer dizer que 1 mol de ácido sulfúrico é 98 gramas. Tá? Então isso aqui equivale para mim a 98 gramas. Então quando eu uso 98 gramas do ácido sulfúrico, eu vou usar 2 mol da minha base. Beleza? Agora, só que eu não usei 98 gramas, eu usei apenas quanto? 0,098. Então, isto vai estar para x mols, ó. Beleza? Então, aqui, ó, já vou pegar... Aqui já está para fazer de cabeça, ó. Porque quando eu pego 0,098 e divido por 98, vai dar quanto, gente? Aqui, ó, dividindo 0,001 mol. 0,01 mol de hidróxido de sódio, for necessário para neutralizar esse ácido. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa regra de 3 bem aqui, ó. Usar esse dado bem aqui, que está dizendo o que para mim? Que quando eu tenho 0,2 mol, eu vou ter um volume de 1 litro, que equivale a 1000 ml. Mas eu só tenho 0,001 mol. Então, isto vai estar para um volume VB. Aonde VB vai ser... Vou pegar esse valor aí, 0,01, vou multiplicar ele por 1000 e vou dividir por 0,2. Então, o volume da base é de 5 ml. Então, resposta, letra A de amor. Então, pessoal, é isso. Nossa aula de titulação. Titulação é muito fácil. Sempre você precisa fazer o balanceamento do ácido com a base. Sempre igualando o número de hidrogênios com o número de hidroxilas para poder fazer essas regras de 3. Então não vá achando que sempre que eu tiver uma titulação, se responde fazendo concentração do ácido, volume do ácido, concentração da base. Porque sempre vai precisar dessa relaçãozinha aí, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.